Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra que acha-se escrita no segundo livro dos Reis, no capítulo 22. Segundo Reis 22. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaís, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 10º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe da casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto obravam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou seus vestidos, e o rei mandou Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então foi o sacerdote Ilquias, e Aicã, e Acbor, e Safã, e Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikvá, filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte. Eles falaram, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram
e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se atendeu contra esse lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste os teus vestidos, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Louvado seja Deus, irmãos. É um registro do que sucedeu nos tempos do reinado deste rei chamado Josias. Os irmãos vejam que ele foi chamado para o reinado, coube-lhe o reinado ainda menino, tinha 8 anos de idade, e reinou 31 anos em Jerusalém. Então foram 39 anos apenas que este rei ele viveu, não consta mais tempo além destes. Mas a tradição dele, irmãos, ele veio de uma família que era a família de reis. O pai dele foi Amon e reinou mal. Foi um homem perverso diante do Senhor, porque ele seguiu os caminhos do seu pai, que foi Manassés, que fez um reinado maligno, ímpio, provocando a ira de Deus, trazendo deuses estranhos, costumes estranhos, mudando o caráter do povo de Deus e, consequentemente, afastando-o da presença do Senhor. Seu filho, que reinou no seu lugar, que se chamava Amon, seguiu os caminhos do seu pai. Fez um mau reinado também, não se importou em trazer ao povo a realidade da palavra de Deus, deixando oculto a lei, o conhecimento da lei que Deus dera a Moisés, que era fazer o povo achegar-se a Deus, para que pudesse ter sempre o Senhor Deus junto deles. E fez ao contrário, seguiu o exemplo do seu pai. Veio agora então, morrendo, reinou seu filho, este que acabamos de ouvir a sua história, chamado Josias, menino, mas o coração era bom, ainda que criança, mas podemos dizer que aqueles que junto dele, porque ele como um menino de 8 anos, naturalmente, só tinha o título de rei, mas ele não tinha a força, tinha o poder, mas não tinha a força para dominar uma nação corrompida. Certamente os que estavam ao redor dele o ajudaram a governar aquela nação, trazendo o bem, resgatando o bem, buscando trazer de novo aquilo que fez o povo prosperar e viver em paz diante de Deus. E ele aceitou, passou a sua adolescência procurando andar nos caminhos retos do Senhor, o que fez com que pudesse trazer outra vez a dignidade da bênção de Deus, pelo menos sobre ele. O povo estava corrompido, precisava ser doutrinado, ensinado, resgatado do pecado onde estava. Mas ele, na sua sinceridade e obediência a Deus, foi um servo de Deus, usado para desenvolver um trabalho
tão importante, que era trazer de novo o povo fazendo reconhecer o estado miserável em que estavam, para alcançar a misericórdia e a bondade de Deus. E isso agradou ao Senhor, porque o Senhor sonda os corações e acompanha as obras. Uma coisa é seguir as obras de cada um, os feitos de cada um, que os nossos olhos veem e os nossos ouvidos ouvem. Outra coisa é conhecer a origem deles, ou seja, o coração, a intenção das pessoas, que só Deus conhece. Nós podemos conhecer as pessoas e dizer até ou chegar a concluir a tendência da pessoa, por causa daquilo que a gente sabe, do que falam para nós, do que dizem respeito a uma determinada pessoa. Então podemos tecer comentários e juízos, mas o coração é o Senhor Deus que conhece. E Ele julga segundo o coração e a intenção das pessoas. Por isso, irmãos, que diante de Deus, ninguém pode se justificar. Querer justificar pelo bem que fez, pela obra que executou, e apresentar, olha, Senhor, o que eu fiz para aquela família, olha, Senhor, o que eu fiz para aquele irmão, olha o que eu fiz naquela congregação, olha o trabalho que eu fiz na tua obra. Eu trabalhei de dia, de noite, perdi minha saúde, me desgastei, fazendo tanta coisa, Senhor. Agora eu preciso da tua misericórdia. É claro que Deus é benigno, é bom, mas não é só isso que representa quem nós somos. Porque o Senhor olha os trabalhos, mas olha também como é que esse trabalho aconteceu. Como é que foi os planos da pessoa, qual era a intenção da pessoa. Porque existe muito no ser humano, irmãos, tudo que faz com segundas intenções. A intenção vista no exterior, na conduta da pessoa é uma, mas por detrás é outra. A pessoa quer um favor de alguém importante que pode ajudá-la, e ela não tem como chegar e dizer, ó, seu fulano ou dona ciclana, eu preciso de um favor assim. Não tem como chegar e obter. Então o que faz? Ela usa de artifícios, de astúcias, e começa a beneficiar a pessoa, vai agradando, se prontificando a ajudar, até que ganha a amizade daquela pessoa e a confiança dela. Depois que ganhou a confiança e a amizade, aí aplica o seu golpe. Olha, eu estou precisando, o senhor é meu amigo, eu preciso disso, daquilo outro. E a pessoa confia porque essa aqui é amiga. Ele concede, lhe dá, porque não conhece o coração. Ele não sabe que às vezes aquela pessoa fazia aquilo para querer depois o mal dela, que um dia pegar uma oportunidade e dar um golpe nela. Isso acontece diariamente no mundo. E no meio da irmandade também não é diferente, acontece muito. Mas Deus não deixa se levar por isso. Não é porque fica querendo agradar ao Senhor da garganta para fora que o Senhor já atende. Não, irmão, o Senhor olha o que está gerando lá dentro. Qual é a intenção? Que espírito domina a pessoa? Bendito seja Deus. De modo, irmãos, que aqui esse é um exemplo de que Deus olhou este menino que tinha boas intenções e, consequentemente, na sua intenção de agradar a Deus, Deus abriu caminhos para ele. Por que Deus não deixou os outros anteriores? Seu pai, que foi morto num golpe que lhe aplicaram, por que não deixou seu pai achar o livro da lei, que estava escondido no templo? Porque ele não se dedicou em reformar o templo. Por que o seu avô Manassés não melhorou seus caminhos, não deixou a impiedade e encontrou o livro da lei que estava escondido no templo? Porque ele não se interessou em reformar o templo, em conhecer o que tinha lá dentro. Se ele tivesse interesse, talvez um dia alguém chegasse e contasse, olha, aqui achei o livro da lei, olha, está aqui, está escrito assim, 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 assim. Poderia até eventualmente cair no coração deste seu pai ou seu avô o temor de Deus e voltar e mudar os seus caminhos.
mas a intenção era maligna, os propósitos não eram bons. Então o Senhor podia abrir a porta para entrar no templo e conhecer o que estava escondido no templo, mas não deixou. Por quê? Porque a intenção e o propósito era maligno. Ele tinha poder, os seus avós, os seus antepassados, tinham poder, mas não tiveram a liberdade de Deus, porque não tinham boa intenção. Por isso, queridos irmãos, sejam as nossas intenções, oriundas de nosso coração, as melhores. Não fazer bem com segundo plano, esperando recompensa terrena. Não faça nada nesta obra esperando que alguém veja e te elogie, que alguém veja e te exalte. Às vezes a pessoa quer um cargo ministerial, um cargo na obra de Deus, e ele acha, mas ninguém me conhece, ninguém me vê, pensando que a obra de Deus é guiada pelos olhos humanos. Então ele vai buscar um jeito de ficar conhecido. Então ele começa, agrada este, agrada aquele, dá um presente para este, um presente para aquele, ajuda a família deste, ajuda a família daquele. Por quê? Porque está ganhando para si oportunidades. No mundo é assim, perante Deus não funciona isso, irmãos. Bendito seja o Senhor. De modo que isso aqui serve de ensinamento e de exemplo a todos nós. Tudo que nós precisarmos, que nós almejarmos, que nós sonharmos com boa intenção, não precisa contar para ninguém, conta para o Senhor. E se você não contar para o Senhor, também não precisa, porque Ele conhece o teu coração e os teus pensamentos. Glória ao nome do Senhor. Quantas vezes aconteceu com irmãos e irmãs, que coisas que almejavam, que pensavam, tanto que eu gostaria disso, pensou, um objeto, uma coisa, não pediu para ninguém, nem para o Senhor não pediu, mas tinha aquilo no coração, e é sincera para com Deus, lá um determinado dia a coisa vem na sua mão. Como é que funciona isto? Não pedi para ninguém, como é que ficaram sabendo? Você é que não sabe, mas aquele que mora dentro de você te conhece. Antes que você fosse formado, Ele já te conhecia. No ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia. Você não existia, Ele já fez um plano de salvação para a tua alma, que um dia ia habitar nesta terra. Então para Deus não há segredo nem mistérios, todos os segredos e mistérios estão ao nosso redor, e o Senhor deixa acontecer conforme o plano dos nossos corações. E aqui então, irmãos, veja a oportunidade que Deus deu a esse jovenzinho, que tinha, isso foi na adolescência dele, porque ele reinou 31 anos com 8 anos de idade, são 39 anos. Se viveu um pouco mais depois, não sabemos. Mas o que aconteceu? Aconteceu que ele teve um sinal de Deus na vida dele. Porque quando ele estava, irmãos, num certo tempo da vida, ele ficou doente. Deu talvez um câncer nele, não disse, mas uma ferida maligna. E ele foi adoecendo, ficou na cama, não saía mais da cama. Aí ele orou a Deus, Senhor, tem misericórdia, aqui, estou procurando te servir, tu me conheces. Como cantamos agora há pouco, ó Senhor, tu me conheces. O Senhor conhece mesmo. E ele clamou a Deus, e Deus mandou o profeta Isaías, vai lá na casa dele, do rei, e fala para ele arrumar a casa dele, porque certamente essa doença vai matá-lo, eu vou tirar a sua vida por essa enfermidade. Aí foi lá. Era outra oportunidade que Deus mostrava a este rei, mostrando a ele que eu conhecia de fato, que sabia tudo. Então Isaías foi lá, olha, fulano, eu vim aqui para te avisar que essa doença que você está sofrendo aí vai te levar à sepultura. Arruma a tua casa, prepara tudo porque você vai embora. Deixou ele e foi embora. Aí ele virou para o lado da parede, chorou e disse, Senhor, quanto que eu tenho me esforçado, tu conheces meu coração,
e veja como é que eu estou agora. E justamente ainda nessa pouca idade que eu tenho, eu vou morrer com esta doença. Tem dó de mim. Isaías ainda estava no pátio do palácio do rei. O Senhor falou: volta lá, vai lá, fala para ele que eu ouvi a oração dele e vou acrescentar mais 15 anos de vida. É este Deus que fala conosco nesta manhã. Ele tira a vida, Ele dá a vida, Ele aumenta o tempo de vida, Ele encurta a vida, porque tudo é dEle, é para Ele. E ninguém muda se não for pela misericórdia dEle. Ninguém queira ser superior ao Senhor achando que pensa melhor do que o Senhor, que entende melhor do que o Senhor. Se eu fizesse isso, eu teria feito melhor. Se fosse eu que mandasse aqui, eu teria feito melhor. Irmãos, nós não mandamos nem nós mesmos. Quem é que pode dizer: eu mando na minha vida? É uma falsa ilusão. Quem manda em nós não somos nós. Quem é que manda na nossa vida, que tem poder para dar e para tirar? É o Senhor. Então, queridos irmãos, aqui a palavra mostra claramente que nós devemos estarmos todos submetidos à vontade de Deus para alcançar as suas bênçãos tão esperadas, que todo mundo precisa de ser abençoado. Quem é que não quer ser bendito de Deus? Todo mundo. Mas as condições o Senhor mostra que principalmente o coração. Davi, apesar dos seus erros gravíssimos, o Senhor Deus disse: achei a Davi um homem conforme o meu coração. Por quê? Porque ele estava diretamente ligado com o Senhor, submetendo-se a entender a vontade de Deus na sua vida. E ele teve uma vida, apesar dos seus sofrimentos, apesar dos pecados que cometeu e a dívida que pagou, porque o Senhor perdoou, mas teve que pagar, não é? Perdoou para não executar o juízo como o Senhor poderia ter feito, mas perdoou, dando condição dele continuar reinando e terminar os seus dias bem com o Senhor. Então, irmãos, ninguém pense de viver neste mundo de forma independente. Todos somos dependentes de Deus. Pessoa que acha que não precisa de Deus, irmãos, é digna de pena. Precisamos nos apiedar destas pessoas que não sabem quem são, o que é o homem para que Deus se lembre dele, ou o filho do homem para que o Senhor o visite. Mas de nós, irmãos, não somos nada, e Deus se compadece, e Ele quer que cada um procure melhorar as suas intenções, os seus planos sinceros e íntegros diante de Deus, para que o Senhor vá operando na sua vida aquilo que é da sua vontade, que é só bem, não é mal. O Senhor não tem plano maligno na vida do obediente, do sincero, do fiel. Alguém pode dizer: mas então estes não sofrem? Claro que sofrem, porque o sofrimento também é para bem. O Senhor manda um sofrimento na vida de alguém, é porque o plano dele para frente é o resultado da conduta nesse sofrimento. Se conduziu bem, com boa intenção, chorando, derramando lágrimas, mas aos pés do Senhor, lá na frente ele se torna digno da bênção de Deus. E a maior bênção que nós temos assegurada para nós, irmãos, não é aqui na terra. Porque alguém poderia dizer: mas aqui eu preciso ter uma vida digna, boa, que não me falte nada, que eu tenha posição de destaque. É claro que todo mundo gosta. Até o maldoso e maligno, o homem perverso, ele busca destaque no mal que faz. Mas nós, irmãos, jamais devemos de perder o nosso tempo querendo nos destacar nesta vida terrena. O teu destaque, o teu engrandecimento vem de Deus, pela tua justiça e fidelidade a Ele. Quer ser grande perante o Senhor? Seja pequeno, humilde, amando o Senhor de coração. O Senhor vai te engrandecendo. Se alguém não te vê você engrandecida, saiba que o teu adversário verá que você é grande diante dele. Bendito seja o Senhor. Irmãos, as coisas de Deus são sempre inversamente proporcionais à nossa forma de pensar.
Porque tudo que nós pensamos é conforme a nossa vida terrena. Plano de Deus tem um outro sistema, é uma outra medição, é uma outra ordem que nós não entendemos. Mas o que Ele nos revela é isto, que havendo no coração desejo de agradar a Deus, Deus revela, Deus ensina. Este rei, irmãos, ele, com a boa vontade que ele teve de agradar a Deus, ele começou a ir no templo e viu que estava tudo caindo, que coisa quebrada. Faltando tudo, a coisa estava se deteriorando. Ele falou: eu vou reformar a casa do Senhor. Este templo é lugar de habitação de Deus aqui, eu vou reformar. Chamou os homens de confiança, já tinham preparado pedreiros, carpinteiros, oficiais de todo tipo de trabalho, formou um batalhão para fazer isto, procurou ganhar dinheiro do povo e depositar no templo sob confiança de homens fiéis. Guardou esse valor e ele não se esqueceu, chamou os seus ministros mais próximos e disse: ó, levanta o dinheiro que tem guardado aí, para que nós vamos dar prosseguimento à reforma e comece a trabalhar. Precisamos reconstituir esta casa do Senhor, porque a casa do Senhor não pode ficar derribada, não pode deteriorar. Mais um exemplo, irmãos, onde que é o templo do Senhor? Aqui na congregação do Braço. Isto aqui é casa de oração, templo somos nós. Cada um é templo do Senhor. Aqui, irmão, se racha uma parede, se apaga a luz, vai consertando e vamos dando um jeito para ficar bonito como está. Mas a beleza de Deus, Ele não está olhando isso aqui, Ele está olhando o que está aí dentro do teu coração, porque é aí que Ele habita. Então, quando mandou fazer isso, eles foram lá, começaram a tirar tranqueira para fora, porque eles tinham levado dentro do templo, irmãos, objetos de sacrifício a Baal, a deuses de outras nações, prevaricado, cometeram pecados gravíssimos, foi enchendo a casa do Senhor, o templo, de coisas imundas trazidas de outras nações para sacrificar a outros deuses dentro da casa do Senhor. Limpa tudo, arranca tudo isso aí para fora, vai tirando, que depois nós vamos fazer tudo novo conforme agrade a Deus. Este trabalho deve ser feito em nós. Reforma do templo, de vez em quando precisa fazer, irmãos. Não é reformar a casa de oração que nós chamamos de congregação. Congregação é o povo. A reforma é um povo crente, fiel, temente a Deus, em cujos corações habite somente o Espírito Santo, que não habite o espírito da inveja, do ódio, da malícia, da cobiça, da vaidade. Isto aí é coisa, é sacrifício para outros deuses, para os deuses do presente século, que seja arrancado para fora dos templos onde o Senhor habita, tudo aquilo que se sacrifica aí que não pertence a Deus, porque aí muita gente carrega dentro de si, carrega a inveja, plano maligno, ódio, maldade. Mas eu tenho o dom de Deus, eu tenho cargo, eu tenho até ministério na obra, mas o coração está complicado, cheio de imperfeições, cheio de maldades, inveja desse, ciúme daquele. Bendito seja o Senhor, cobiça e malícia nos olhos. Então a pessoa está ali, ninguém vê, porque a gente só vê por fora, e o Senhor entra como habita ali, olha, fala: isso aqui não me agrada, aquilo que Ele trouxe aqui não me agrada, isso aqui, Ele ama mais isso do que a mim, Ele ama mais o dinheiro do que a mim. Ele acorda pensando no lucro, no dinheiro, na riqueza, esquece que eu sou dono desta casa. Bendito seja o Senhor. E hoje Ele reclama pela reforma do templo, que é o coração. Irmãos, Deus quer fazer obra no meio do seu povo, mas não num coração comprometido. E o que aconteceu lá? Começaram a arrancar tudo para fora, e tira tudo quanto era tranqueira que tinha. Acharam o livro da lei, irmãos, jogado num canto lá escondido. Quando achou, olha o que eu achei aqui, falou com o sacerdote, ele olhou: olha, esse é o livro da lei. Meu Deus, como é que vocês foram achar? Estava jogado num canto aí. Lê aí para mim. Leu e falou: leva isso aí para o rei. Aí ele correu, levou. Rei, mexendo nas coisas jogadas dentro do templo, olha o que foi achado. Os teus servos acharam. Isso aqui, ó, o livro da lei. Eu vou ler para o senhor. Posso ler? Pode ler.
começou a ler, ele foi ouvindo, é palavra de Deus, é Deus falando, já começou a interpretar, pensar consigo, o que eu estou fazendo está agradando ao Senhor, reformando a casa, o templo do Senhor. Olha o que for encontrar, esta riqueza jogada aí dentro, misturado com coisas estranhas. E foi lendo, quando leu o juízo de Deus escrito ali por conta da maldade dos seus avós, dos seus antepassados, ele rasgou seu vestido, irmãos. Ficou irado e se humilhou diante de Deus. E Deus estava vendo aquilo. O que fez o Senhor? O abençoou, ajudou, irmãos. Conseguiram reformar o templo. Conseguiram trazer o povo e mostrar ao povo o resultado da desobediência daqueles que estavam diante do povo e que escondiam a lei de Deus, que não mostravam o caminho do Senhor. E o povo de Deus não sabia, o povo ia errando e os que precisavam ensinar não ensinavam. Os juízes não julgavam na justiça. Os que eram sacerdotes escondiam a lei, de preguiça não falava da justiça divina, não falava que Deus não somente prometia a bênção, mas também castigava o desobediente, escondia tudo isso e o povo ficou à vontade, via a maldade entrar no templo e ficavam quietos. Quem cala consente. Eles eram omissos, aceitavam e deixavam, e aquilo foi enchendo de maldade, sem saber que tudo aquilo estavam debitando nas suas contas e vinham cobrar depois do povo. Hoje, irmãos, quantas promessas Deus tem feito de bênçãos para o povo, e o Senhor sabe o que Ele prometeu, o que cumpriu, o que está cumprindo, mas Ele sabe que ainda vai cumprir o que Ele falou, que Ele não prometeu, mas Ele falou que vai fazer aos desobedientes. Quando a maldade entrar, bendito seja o Senhor, quando o pecado entrar, como vem entrando pelas casas, entrando pelas famílias, entrando nos matrimônios, entrando entre os filhos, entrando no meio da orquestra, no meio da multidão, e o pecado vai multiplicando. Entra a vaidade, entra a cobiça, entra a malícia, entra as coisas que desagradam aos olhos de Deus. A gente vê o que vamos fazer e vem entrando. Tudo isto tem preço que vai ser cobrado. Hoje não é que foi achado o livro da lei, mas o Senhor descobriu que entre tantas coisas ruins está aqui a palavra de Deus nesta manhã. Bendito seja Deus. E o juízo virá neste mundo. Bem-aventurados que puderem ser levados antes da grande tribulação que vai vir e que vai apanhar muita gente. Muitos não resistirão, os fiéis haverão de chegar até onde o Senhor permitir, mas vão ver a volta do Senhor Jesus. Antes que o mal chegue, o Senhor virá primeiro. Bendito seja o Senhor. Está aqui hoje, irmãos, a palavra de Deus. Quem tem intenção de agradar a Deus, o Senhor te garante que Ele vai te ajudar na tua fraqueza. Ele vai te dar força para vencer o pecado e a maldade. Quando você errar, corra aos pés do Senhor, humildemente arrependido. O Senhor te reconstitui o teu direito e te dá a condição de estar dentro do livro da lei. Está aqui a palavra de Deus, aqui está ela escrita. E vocês estão ouvindo ela pregada. Aqui está escrita, mas o Espírito Santo dessa Escritura tira agora aquilo que edifica, que aqui também edifica, mas aquilo que ele fala aqui vai direto ao vosso coração, para quem ouve e tem intenção de agradar a Deus. Se o teu intento é melhorar os teus caminhos, o Senhor concorda com a tua intenção. E o Senhor promete de nos ajudar. Ninguém ficará retido, perdido pela prova, perdido pelas aflições do tempo presente, porque elas não são sequer para comparar com a glória que vai ser revelada a nós. Então tem glória para ser revelada a nós, conforme a gente sofre aqui, mas é necessário que cada dia sejamos renovados diante de Deus. Haja renovação nesta manhã. Quem está querendo reformar o templo, não pare. Deixa trabalhar. Deixa o Senhor quebrar o que precisa quebrar.
reconstituir o que precisa reconstituir, limpar o que precisa limpar, fazer novo o que não presta mais. E Deus arrumará a tua casa espiritual e não se apartará dela. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração. Glória a Jesus Cristo Santo. Glória, glória, glória a Jesus, aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, novamente encontramos ajoelhados, agora, Pai Santo Justo, após esta bendita palavra, o qual mandaste nesta manhã, nos ensinando, nos demonstrando. Glória seja o teu santo nome, Pai, porque tu és dono da tua obra. Graças te damos pelos hinos que foram cantados, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Aleluia. Na verdade, a tua palavra nos ensinou, e nós cremos, Senhor, que a tua palavra já está trabalhando na nossa vida, Senhor, na nossa vida carnal e na nossa vida espiritual. Aquilo que não é bom, aquilo que, Pai Santo Justo, não estava te agradando, mas por esta palavra nós cremos que tudo vai no seu devido lugar, porque, Pai Santo Justo, a tua palavra tem poder, a tua palavra mexe nos céus e na terra. E hoje a tua palavra está mexendo dentro do nosso coração, nos melhorando, nos modificando para melhor fazer a tua vontade. Senhor, te agradecemos novamente, Senhor, porque tu foste bem claro, Senhor. Tu és o dono da tua obra. Tu és o dono do nosso coração e nós queremos te servir, nós queremos te agradar, mas muitas vezes, Pai Santo Justo, alguma coisa entra na nossa vida, atrapalhando-nos de fazer a tua vontade. Mas, Senhor, de novo, a tua palavra já está pondo tudo no seu lugar. Abençoa agora que vamos nos retirar. Livra-nos do mal e aparência do mal. Essas bênçãos de graça nós pedimos e agradecemos. E a ti seja dada honra, louvor e glória eternamente. Amém. Glória Glória a a Jesus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Chamemos um hino. 77.
A santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações.